Está discutindo essa semana sobre aplicação de solução matricial em sistemas lineares, né? E tivemos um primeiro exemplo em cima de quantidades termodinâmicas, um sistema linear simples, né? Com duas incógnitas. Vamos colocar uma outra situação possível, né? Que faz parte, inclusive, do nosso cronograma aqui, ó, qual seja este, que é aqui, ó, aplicação de sistemas lineares, a solução de problemas em bioquímica, quantificação em misturas. Isso pode ser de alguma valia. Relembrando o que nós colocamos anteriormente, eu espero que relembrar o que a gente colocou anteriormente, eu consiga recuperar aqui também. Deixa eu ver se é esse daqui. Será que é esse daqui? Deixa eu ver. Não é esse quadro aqui. É esse outro quadro. Perdão. Não é esse quadro aqui. Que bom. Agora eu perdi tudo. Tem que abrir novamente a pastinha. Cliquei errado. Mas eu vou rapidinho. Bioquímica quantitativa, atividades emergenciais. Esse aqui, então eu acho que é esse aqui o exemplo. Também não é esse aqui o exemplo. Também não é esse aqui o exemplo. Então vai ser... esse aqui. Esse aqui é o quadro. Aqui que eu queria chegar. Uma análise matricial... o cachorro está começando a perturbar. Uma análise matricial, ela se aplica em sistemas quando eu tiver quantidades cumulativas. A gente tinha mencionado isso, né? Então, quantidades termodinâmicas, elas são cumulativas. Também quantidades termodinâmicas são cumulativas, como por exemplo o mol. O mol é cumulativo, né? São propriedades termodinâmicas, não é o momento da gente discutir sobre extrínsecas e intrínsecas, mas, por exemplo, você não soma temperaturas, mas você soma massa, não é isso? Você não soma concentrações, mas você soma volumes. Essas que você soma são chamadas propriedades extrínsecas. E as intrínsecas são aquelas que você não consegue somar. Então, para os problemas em que você consegue somar quantidades, você consegue aplicar a análise matricial. Está dando um pouco de trabalho. Então veja bem, você não consegue somar 2 ΔGs ou 2 ΔHs, né? Mas, por exemplo, existe a lei de Hess, aí a gente vai ter que conversar também em cima de termodinâmica, em que você tem uma reação química acontecendo como uma somatória dos elementos indexados dessa reação com as suas quantidades de energia padronizadas em tabelas formais, por exemplo. Vamos centrar o foco no que a gente precisa discutir para esse exemplo, se a cachorrada deixar. Tá? Um exemplo de bancada que é muito comum, se empregar uma quantidade cumulativa, portanto, uma possível solução matricial para essa, é a absorção molecular. Tá? Absorção molecular. Eu não sei quantas pranchas vão dar isso daqui, então eu vou colocar aqui como primeira prancha aqui. Eu acho que eu vou ter que dar uma pausa, pelo visto, reiniciar, que senão a cachorrada aqui vai... Então aqui, ó, absorção molecular, tá certo? Vou deixar o microfone mais próximo, quem sabe eu ganho do cachorro nessa. Bem resumidamente, é o seguinte, eu tenho uma fonte de luz qualquer aqui, tá? Tem uma fonte de luz qualquer aqui. Essa fonte de luz qualquer incide sobre uma determinada amostra. Ixi, difícil aqui, né? Incide sobre uma determinada amostra aqui. E ao incidir sobre essa amostra tendo determinadas partículas, no caso macromoléculas ou alguma substância, parte dessa luz, né, você tem uma luz incidente aqui, vou chamar de zero, parte dessa luz ela vai ser absorvida. E a luz que deixa essa solução, que é a luz que não foi absorvida, por chamar absorção molecular, ela pode ser detectada num equipamento chamado de fotômetro. Só que existem vários fotômetros, né? Fotômetro de chama, fotômetro disso, fotômetro daquilo. Então você pode detectar num equipamento chamado espectrofotômetro, ok? Esse equipamento é que você coloca uma cubetinha plástica, ela tem eu não vou dizer exatamente, mas é bem próximo disso, tá? Esse tamanho aqui mais ou menos, Meu desenho está muito bom mesmo não. Aí você coloca aqui a solução que você deseja,
coloca isso no compartimento, mede, ela é capaz de detectar a quantidade absorvida de luz. A isso, muito rapidamente, há o cara, não é por nada não, mas minha cubeta aqui ficou horrível. Essa até eu fiquei com vergonha, vou ter que repetir essa cubeta aqui. Então, basicamente, uma cubetinha vai ser representada, agora vai dar legal, em tamanho natural, praticamente em tamanho natural, seria alguma coisa assim, tá ok? Não tão praticamente assim. Mas aqui você coloca uma solução, normalmente 2/3, você coloca um tampão qualquer e coloca a sua substância de interesse. Então, o feixe de luz que passa por aqui, tá? Parte vai ser absorvido pelas partículas e parte vai deixar o sistema e pode ser fotomultiplicado pelo equipamento chamado espectrofotômetro. Vamos colocar aqui em letras agora a cachorrada parou, espectrofotômetro, tá bem? Alguns de vocês talvez tenham utilizado. Um exemplo muito clássico do uso do espectrofotômetro, bem simples, se você já dosou glicose na tua vida, foi dosado em espectrofotômetro em ambulatório de análises clínicas. Porque a glicose não tem cor. E o espectrofotômetro mede a absorção de luz que chega a um pigmento vermelho que é decorrente de uma reação química específica na determinação de glicose, que é chamada aminoantipirina. Tá? Várias determinações sanguíneas geram cor e essas cores são detectadas em ambulatório de análises clínicas com espectrofotometria. Se você já ouviu falar numa técnica chamada de ELISA, você já deve ter ouvido, porque a gente comentou essa técnica e disponibilizou a animação dela em aula anterior, que é uma técnica de mundo ensaio absorvente. Você tem a liberação de um produto de coloração amarela que é detectado em um determinado comprimento de onda, em torno de 400 nanômetros, que é o comprimento de onda amarelada, relativo à cor complementar, por essa técnica que é utilizada para você... Opa! Agora que eu vi. Eu tinha sumido, perdão, foi mal. Eu tinha sumido aqui, peraí. ELISA, que é uma técnica que é utilizada, mãozinha, beleza. Que é uma técnica que é utilizada para você determinar anticorpos específicos contra um conjunto enorme de patologias. Vem se discutindo o emprego de ELISA, inclusive para anticorpos anti-Covid, tá? Anti-SARS, né? SARS-CoV-2. Mas HIV, por exemplo, utiliza anticorpos específicos. Então a ideia por detrás é que alguma coisa vai ligar lá e aí tem uma enzima, a enzima quebra um substrato, esse substrato é incolor, mas é muito específico por causa do anticorpo. O substrato não é específico, o anticorpo que é. Né? É muito específico, o anticorpo está ligado a uma determinada enzima, por isso que o nome ELISA, esse E vem de enzyme, o L de linkado, né? O I de immunoabsorbent, imunoabsorvente, assay, ensaio, né? Ensaio de imunoabsorção ligado à enzima, por assim dizer, mas seja como for, são técnicas de absorção molecular. No nosso caso aqui, essas técnicas de absorção molecular, deixa eu voltar para o banquinho, a equação que define a absorção molecular é essa aqui, a absorbância, ou seja, o sinal que eu leio naquele equipamento específico, certo? O sinal que eu leio naquele equipamento específico vai ser igual a um determinado coeficiente, que eles chamam muito de coeficientes de extinção molecular ou coeficiente de absorção molecular, vezes a concentração, tá? Vezes o caminho óptico. Isso aqui é um L, tá? Não é um E. Ficou feio pra caramba, reconheço. Isso aqui é um L. Então, em poucas palavras, a ABS vai ser a absorbância, ou absortividade, absortividade, que normalmente são valores arbitrários, que nos equipamentos eles variam de 0 até 2, 2,5, no máximo 3, mas é um valor arbitrário, Você precisa ter uma solução de concentração conhecida que seja medida nesse equipamento, para que por regra de 3, dada a linearidade, dada a faixa linear em que você aumenta a concentração, aumenta a intensidade de cor revelada, você consiga saber qual que é a sua incógnita. O esse na verdade é um epsilon, tá? Isso aqui é um epsilon. Esse epsilon, agora ficou meio feio, é o chamado coeficiente de extinção, ou coeficiente de extinção molecular, ou de absortividade molecular. C
é a concentração. Essa concentração normalmente é dada em mol por litro, mas pode ser em outra unidade. Se o coeficiente, ou seja, o parâmetro que interliga o valor medido com um parâmetro, com a quantidade incógnita, seja em outra unidade, como miligrama por ml, por exemplo, mas normalmente a concentração é molar, e L é o chamado caminho óptico, tá? Esse caminho óptico é o caminho pelo qual, acho que ainda se usa óptico para falar óptico, né? Esse caminho óptico é a distância de travessia da luz, então isso aqui é o L, tá? É a distância em que a luz atravessa. Essa distância normalmente é de 1 centímetro. E o coeficiente de absorção molecular, normalmente ele é dado também em centímetros, não é em centímetros, mas é uma unidade que envolve a unidade de centímetro. Então, como isso aqui costuma ser 1 centímetro, normalmente 10 milímetros, que é igual a 1 centímetro, os autores, por bem, acabam resumindo isso daqui basicamente em A igual a E vezes C, tá bem? A igual a E vezes C. Então, veja que interessante, a gente tem uma propriedade, aliás, seja interessante não, tem nada de interessante até agora. Essa propriedade de absorção molecular, ela é cumulativa, ou seja, quanto maior for a concentração da substância, maior vai ser a cor ou a absorção molecular ligada à fonte de luz que originou essa absorção. Esse processo acumulativo, veja que a gente tem uma situação na qual, se A vai ser igual a E, vamos colocar esse ABS para a gente não confundir com o outro, né? Vamos colocar aqui como ABS, né? ABS. A absorbância vai ser igual ao coeficiente de extinção vezes a concentração, né? Eu posso ir e A vai ser igual a X vezes, vamos colocar aqui, ó, E vezes X. Veja que eu tenho uma similitude, na verdade aqui vai dar um pouquinho diferente, eu vou ter um pouquinho, mas tudo bem. Veja que isso daqui é da lógica matricial, isso aqui é da lógica matricial, e isso aqui é da lógica, vamos dizer, operacional, ou analítica, melhor dizer, palavra bonitinha essa, hein? Essa aqui é de uma lógica, então, analítica. Isso significa que do ponto de vista prático, não é porque o A é A, isso quer dizer que eu tenho, como o comportamento da absorção molecular é um comportamento de somatórias dos seus elementos, por exemplo, a absorção de uma substância qualquer vai ser a somatória dos coeficientes de extinção ali colocados vezes as concentrações ali colocadas. Esse aspecto somatório me permite trabalhar então com uma álgebra matricial para resolver, tá bem? E aí nós vamos colocar então o problema a ser resolvido. Então o problema a ser resolvido, eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui um problema exemplo, né? Um problema exemplo a ser resolvido. Esse problema exemplo a ser resolvido é o seguinte. Vamos tentar abreviar aqui o enunciado dele, apesar de que eu tenho aqui uma área boa. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho basicamente assim. Como é que eu resolvo isso aqui? Determine a concentração. Determine a concentração de 3 elementos, ou de 3 compostos, melhor dizendo, né? De 3 compostos em uma mistura. Em uma mistura, vou colocar em mistura não, em uma mistura. Em uma mistura, tá? Sabendo-se que as mesmas foram monitoradas, foram monitoradas em 3 comprimentos de onda diferentes, tá? Comprimentos de onda distintos. Esses comprimentos de ondas distintos, então, o comprimento de onda é representado por lambda, tá?
Então, lambda 1, lambda 2, lambda 3, já explico rapidamente o que é isso também, vírgula, e que os coeficientes, vamos colocar o nome todo, os coeficientes de extinção para cada, a gente colocou o quê? Uma mistura, então para cada 3 compostos, para cada composto. Então, os coeficientes de extinção para cada composto em solução pura, e que os coeficientes de extinção para cada composto também foram determinados. Tá? Também foram. Acho que esse enunciado podia ser um pouco mais técnico, mas vamos fazendo ao vivo aqui, fica mais complicado também. Tá? Então, vamos colocar 2 coisas. Eu vou colocar aqui esse enunciado de uma forma muito simples. Eu tenho um tubo de ensaio, tá certo? Nesse tubo de ensaio aqui eu tenho uma mistura. Eu tenho outro tubo de ensaio. Eu tenho a mesma mistura de 3 elementos. E nesse outro composto eu tenho a mistura de 3 elementos, tá bom? Então eu tenho aqui no tubo de ensaio A, no tubo de ensaio B, no tubo de ensaio C, eu tenho misturas. Tá? Eu tenho misturas de 3 compostos. Sei lá, vamos colocar o nome dos compostos aqui em letra minúscula, A, B e C. Eu tenho misturas desses elementos puros aqui. Isso aqui seria solução pura. Então a solução pura está aqui. Tá certo? E o que eu quero saber, então, é como se eu tivesse aqui corzinhas diferentes. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma determinada composição aqui de compostos. Esse é meio cruel, né? Aí eu tenho, por exemplo, uma outra concentração aqui. Acho que você entendeu a pegada, né? Desenhando isso aqui, você entendeu a pegada. Então eu tenho aqui, veja, eu tenho mistura dos compostos, tá certo? E eu quero saber exatamente o que representa. Bom, agora até que a analogia não ficou feia, não. O que. Qualquer outro é o verde? É o verde. E eu quero saber agora qual é a concentração desses compostos nesses tubos. E a única coisa que eu fiz para isso, foi determinar as absorbâncias no espectrofotômetro. Eu fui lá no espectrofotômetro, e determinei as absorbâncias, tá? Eu determinei então as absortividades ou as absorbâncias dessas amostras. Então o problema está aí. Eu quero determinar qual é a concentração que eu tenho dessas substâncias aqui. Quer dizer, eu quero resolver essa mistura, por assim dizer, tá certo? Então, veja, é um problema matricial. Por que é um problema matricial? Porque é um problema que eu consigo trabalhar, primeiro, com quantidades que são, deixa eu colocar aqui em vermelho, então, estava com o mouse aqui, peraí, deixa eu colocar aqui em vermelho, perdi, onde é que está? Está aqui. Tá, beleza, está aqui. É um problema matricial porque eu consigo trabalhar na forma analítica dessa solução com vamos dizer assim, um conjunto cumulativo de operações, tá certo? E eu consigo trabalhar num sistema linear de equações. Veja que o meu sistema linear de equações aqui, ele é composto por 3 equações, né? Uma equação que define a absortividade de A nos seus comprimentos de onda, de absortividade de B e da absortividade de C. Quer ver? Ó? Vou exemplificar então para um só. Então, um ABS 1 vai ser igual ao quê? Epsilon 1 vezes C1 mais Epsilon 2 vezes C2 mais Epsilon 3 vezes C3. Não é isso? O ABS 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter um Epsilon 1 vezes C2 mais Epsilon 2 vezes C2 mais Epsilon 1 vezes C2 1, 2, 3 peraí 1, 2, 3, tá, beleza, tá fazendo aqui errado, peraí, Epsilon 1 vezes C2 mais Epsilon 1 vezes C3, então Epsilon 2 vezes C2 mais Epsilon 2 vezes C2
mais, opa, deixa eu apagar aqui, opa, peraí, deu pau, não, consegui, mais ε2 vezes C3, e uma absortividade em 3 que vai ser ε3 vezes, opa, esse aqui é 1, né, vezes C1, mais ε3 vezes C2, mais ε3 vezes C3. Veja que isso aqui é um sistema de equações lineares para ser resolvido, tá certo? Então, vamos tentar, o que a gente precisa saber então? A gente precisa saber quais são os valores dos coeficientes de extinção em cada comprimento de onda que foi determinado. Foi aquele comprimento de onda que eu coloquei. Por quê? Porque quando você tem aqui comprimento de onda e aqui você tem a absorção, normalmente, para determinadas substâncias, você tem esse tipo de perfil. Normalmente, você tem um exemplo, né, de um tipo de perfil. Tá certo? E nesse tipo de perfil, aqui você pode ter um lambda 1, aqui você pode ter um lambda 2 e aqui você pode ter um lambda 3. Tá certo? Então, o que a gente precisa fazer agora é resolver esses sistemas de equações aqui para achar a concentração 1, a concentração 2 e a concentração 3. Então vamos colocar isso na forma de uma prancha. Espera aí, o que eu coloquei aqui? Eu nem coloquei nada. Eu coloquei aqui 1. Vamos abrir uma prancha e colocar isso aqui em termos mais numéricos. Então para isso eu preciso salvar rapidamente. Então eu vou salvar aqui como eu vou salvar aqui como absmol, aí depois eu vejo o que eu faço, tá bem? E agora sim eu consigo resgatar meu quadro branquinho, tá aí meu quadro verde, na verdade não é branquinho, tá bem? Então a gente tinha colocado aqui como sendo 2, né? Então vamos colocar aqui, ó, 2, 2, quadro 2 para essa solução. Numericamente, ou colocando assim, em notação matricial, para resolver esse problema. Bom, eu não coloquei os números, né? Então, lá, E colocando os valores, tá? E colocando os valores para cada uma dessa situação. Aí eu tenho que pegar esse meu cadernão aqui gigantesco, porque aqui é que eu tenho esses números aqui para a gente poder passar, tá bem? Então, olha só, a gente obteve como absorbâncias, 0,8, falei que vai de 0. Eu falei para vocês que a absorvância normalmente pode ir de 0 a 3 nos equipamentos. O correto, se for substância colorida, é de 0 a no máximo 1,5. E se for substância para detecção no comprimento de onda ultravioleta, no máximo 0,2, 0,3. Tem razões para isso, o pessoal não costuma seguir. Então eu tenho um primeiro tubo, eu li lá a absorbância 0,8, no segundo eu li 0,6 e no terceiro eu li 0,9. Tá? São valores arbitrários, ok? São valores arbitrários. Pois bem, a concentração é a minha incógnita. Então a concentração, eu tenho concentração, vamos colocar aqui x1, x2, x3, igual a gente fez, por exemplo, da termodinâmica, tá certo? E, deixa eu colocar esse cara um pouquinho mais para cá, e a gente pode colocar aqui também a matriz dos coeficientes de extinção molar, que é o meu epsilon. Então o meu epsilon aqui é uma matriz grandona. Então eu vou ter comprimentos de onda distintos em que eu determinei para cada uma das substâncias, em cada um dos comprimentos de ondas distintos, eu determinei aqui 90, 20, 10, 30, 70, 50, 80, 50, 40. Não importa a unidade, essas são as magnitudes, tá bem? Se a gente fosse considerar isso, na lógica matricial, A, lembra-se disso? A vai ser igual a B vezes X, né? Ou X vezes B. Essa é a minha lógica matricial aqui. Só que nessa daqui eu vou ter o seguinte, eu tenho que essa minha matriz, vamos colocar aqui, esse X aqui é o meu incógnita, né? E aqui a gente vai ter o seguinte exemplo, a gente tem que ABS,
Não, peraí, que agora deu A igual a x vezes B. Não, tá certo. A vezes igual a x vezes B. E eu vou resolver ela da seguinte forma. X vai ser igual x vai ser igual a... Não, isso mesmo. Peraí. Na verdade eu não resolvo x. Eu estou confundindo esse x aqui com esse c aqui, entendeu? Vamos fazer de uma maneira diferente. Peraí. Eu estou confundindo a notação de matriz com a notação de absorbância. Então é isso que pode confundir. Se está confundindo a mim, que dirá a ti também, né? Então o que a gente quer dizer é o seguinte, que ABS vai ser igual a C, né? Vai ser igual a E vezes C. Tá certo? Isso significa então que C vai ser igual a quê? C vai ser igual a ABS sobre E. Não é isso? Só que em notação matricial, será que a gente separa aqui? Não. Em notação matricial, em matrizes, eu vou dizer aqui que o meu C, que é o meu x1, x2, x3, né? Meu C, x1, x2, x3, pode ser representado então como sendo ABS vezes epsilon a menos 1. Não é isso? Ou C vai ser igual a epsilon menos 1 vezes ABS. Correto? Então, lembrar que esse aqui é aquela matriz. Isso aqui é uma matriz. Esse aqui é um vetor de absorbâncias. E esse aqui é o meu vetor. Vamos colocar aqui. É o meu vetor de concentrações, que é o que eu preciso saber na mistura. E aqui é o meu vetor de absorbâncias, que é aquilo que eu li no equipamento. Então, a gente tem que resolver isso. Então, primeira coisa, via R. Deixa eu ver quanto que a gente tem de tempo até agora. 27. Via R, primeira coisa é a gente computar esses vetores, tá bom? Computar o vetor e computar o epsilon. Então, vamos lá, computar o vetor. Então, nós vamos dizer aqui que ABS, vamos chamar aqui que ABS, então vai ser igual a C, que vai multiplicar, como eu disse, eu sempre esqueço os valores, vou ter que voltar lá, sorry, 080609. Opa, peraí, agora até eu estou confuso aqui. 080609. Esse aqui é um outro que está aberto aqui, não é? É um outro que está aberto aqui. Tá, bom, tanto faz também. Vamos para cá. 0.8, 0.6 e 0.9. Ok? Então esse aqui é o meu ABS, correto? Não está correto. Porque na realidade eu tenho que tratar ele como um vetor coluna. Lembra disso? Então, na verdade, esse ABS aqui tem que ser igual. A gente pode até deixar aquela mesma nomenclatura, certo? Só que aqui eu vou tratar isso como uma matriz. Tá bem? Vou tratar isso aqui como uma matriz. De tal maneira que agora o meu ABS é um vetor, é uma matriz de uma coluna só ou é um vetor coluna. Tá certo? 08, 06, 09. Agora, demora um pouquinho, mas a gente consegue criar. Eu tenho o meu vetor dos valores. Eu prefiro, acho que inclusive pegar o que está anotado aqui, que foi o que eu usei para colocar no quadro, tá? Para a gente não delongar. Então eu vou colocar aqui o meu epsilon, sei lá, epsilon, uma coisa assim, matriz. Então vai ser igual a minha matriz, e aí eu vou colocar essa matriz como sendo um C, e agora vamos lá, 90, agora vai rápido, 90, 30, 80, 20, 70, 50, 10, 50, 40. Ixi, ficou mais um? Ficou mais um. Quantos elementos tem? Deixa eu contar os elementos que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Mais uma vez, a gente vai separar isso aqui então por 3 linhas e vamos colocar isso aqui por linha, ok? De tal maneira que a gente tenha a minha definição do epsilon aqui como sendo aqui, ó. Certo? Beleza? Então, tudo que a gente tem que fazer agora para resolver essa incógnita é retornar. Deixa eu voltar aqui, eu consigo voltar. Matriz, solução, sistema lineares. Não, é esse aqui. O que eu tenho que fazer agora é colocar isso aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui. Eu preciso resolver no R, vou colocar aqui em laranja. É isso aqui que eu preciso resolver no estúdio, ó. Isso aqui que eu preciso resolver no R. Tá certo? É isso aqui que vai para o R. Ou seja, eu preciso resolver
o produto, ou o produto cruzado, né, dot product. Opa, peraí, eu sumi de novo. Caramba, eu nunca presto atenção em mim mesmo. Desculpa aí, foi mal. Aí, ó, surgiu de novo. Então, o que eu preciso fazer é pegar... essa equação aqui que eu preciso resolver lá no RStudio para discernir as concentrações, né? Solucionar o problema das concentrações individuais desses tubos. Eu tenho, então, esse vetor de concentração, que é o que eu preciso achar, como sendo a matriz inversa do epsilon, a matriz inversa dos valores de epsilon molar, em produto cruzado com os valores de absorbância. Certo? Então, vamos ver se eu acerto agora. Vamos lá. Não, esse é aquele que tinha resolvido de novo, né? Tá aqui. Então, vamos lá. Então, agora eu vou chamar aqui o meu x, que são as concentrações. Nesse sentido, vai ser o meu epsilon. Lembrar que para inversão de matrizes eu coloco solve epsilon. E lembrar que eu preciso, por se tratar de produto cruzado, colocar o sinal de produto, que é esse sinalzinho aqui, entre dois sinais de percentuais. Tá? Vezes o que? Vezes a absorbância, que é o outro valor que eu tenho. Ok? Ok. E aí eu pego o meu x. Está aqui meu x. Esses são os valores previstos das concentrações e que resolvem o problema que eu coloquei. Só que esses dois parâmetros aqui estão dando valores negativos, quer dizer, ele resolveu matematicamente a solução foi resolvida matematicamente, mas as concentrações aqui estão com valores negativos. Provavelmente eu digitei alguma coisa errada em relação ao enunciado que foi pego na literatura. O enunciado que foi pego na literatura, para vocês terem uma ideia, foi tirado dessa obra magnífica aqui, chamada de Análise de Dados em Química, em que existem informações sobre matrizes e informações sobre sistemas lineares, como, por exemplo, a lei de Lambert e Beer. Sim, a análise de curvas de cromatografia, análise de equilíbrio, titulações, etc., também podem ser resolvidas por esse processo. Bom, então me perdoe, a solução é esta. O problema de ter dado negativo aqui, que provavelmente eu copiei alguma informação errada. Eu vou ter que verificar isso, tá bom? Mas a gente, com isso, consegue estabelecer a solução de um sistema linear com 3 equações, 3 incógnitas, portanto. Veja que aí tem um detalhe também muito importante. O número de equações, ele tem que ser, para a resolução de sistemas lineares, igual ao número de incógnitas, né? A gente tinha ΔH e ΔS e 2 equações. Aqui a gente tem 3 concentrações incógnitas, 3 equações. Então, quanto mais sofisticado for o sistema, o número de incógnitas, maior o número de equações que são necessárias e, obviamente, maior o esforço, o algoritmo para solucionar o problema. Tá bem? Então, beleza. Muito obrigado.